Podcast. A riqueza de cores e formas do Brasil. É cada vez maior o número de artesãos e expositores de feiras e eventos de artesanato que visitam, expõem e comercializam seus produtos no mercado internacional. O lado bom disso, além de ganhar em dólar, claro, é que eles são responsáveis por levar o nome do Brasil e por valorizar o nosso artesanato além das nossas fronteiras. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, eu sou Faiga Silveira. Eu sou Beth Monta. E hoje o tema do nosso bate-papo é a riqueza de cores e formas do Brasil. Quem nos acompanha nessa conversa e esclarece as nossas dúvidas sobre o assunto é o dono do sorriso mais carinhoso e carismático do artesanato atual, Afonso Franco, da marca de tecidos que leva o seu nome. Olá! Afonso, seja muito bem-vindo. É um prazer. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado a vocês. Afonso, a gente assim, passou voando, mas já são 10 anos consolidados no mercado de artesanato. Porém, nós sabemos que a sua história com ele é muito anterior a isso, né? Então conta pra gente, como e quando o artesanato entra na vida do Afonso? Pois é, o artesanato sempre esteve comigo até desde a infância. Desde a infância o artesanato estava em mim. Eu descobri que eu gostava mesmo de trabalhos manuais com meus 15 anos. Seria essa época que eu estava no ginásio e nós tínhamos aulas de educação artística, né? Ginásio, para quem não sabe, antigamente era o nosso, ainda estava dentro do ensino fundamental. Fundamental, isso mesmo. E aí lá eu descobri que eu tinha os olhos para fazer algo na mão, desenhar inclusive era. Eu gostava muito de desenhar e gostava de executar aquilo que eu desenhava. Porque ainda era aquela época que as escolas tinham marcenaria para meninos e bordado para os meninos. E tudo me despertou foi com um banquinho que eu fiz, até eu cito no livro. É um banquinho que eu comecei a fazer e depois desse banquinho a minha cabeça abriu. O céu é o limite. O céu é o limite. Comecei a pintar, comecei a bordar, costurar e aí fui. Tudo sozinho, sem aprender com ninguém, porque naquela ocasião... Era autodidata, né? Era autodidata. Ficava observando as amigas fazendo, mãe? Eu observava a minha mãe fazendo, porque a minha mãe gostava de tricotar, ela gostava de costurar, ela fazia isso, porque antigamente as mulheres eram prendadas, né? As mulheres eram educadas para fazer... Belas, recatadas e do lar. Exatamente, e a minha mãe foi uma delas, ela fazia tudo em casa. E o que era bacana é que ela deixava a gente participar. Então, em casa com minha mãe, eu tinha a liberdade de trabalhar junto com ela nos artesanatos. Uhum. Então, ela fazia pintura em paninho de prato, pintávamos camisetas, assim, ela costurava e eu gostava de sempre customizar as roupas que ela costurava. Nossa, na realidade ainda você pegou calculo eu, que você pegou anos 1970, então era o auge do tie-dye, esses bordados, o crochê era muito em alta naquela época. Exatamente, era crochê, era tricô, era pintura, tudo estava acontecendo porque tinha um movimento hippie. Sim, sim. Uhum. Então os hippies faziam aqueles trabalhos com couro, faziam pinturas, e eu me espelhava neles também, porque tava na onda, né? Sim, tava na moda, claro. e eu queria ser igual. Tinha até cabelos compridos. Ai, meu Deus, a gente perdeu a versão real. Perdeu. É isso mesmo. Que delícia. E você tem irmãos? Eu tenho irmãos, eu tenho 3 irmãos. Oh. Eu tenho a Isabel, Uhum. a mais nova, e o Francisco e o Luiz, mais 2 irmãos mais velhos. Porque... Eu sou do 4 irmãos, ou seja, 4 filhos meu pai e minha mãe teve. E eu sou o terceiro. Então, porque isso era uma prática comum também, que as mães, não só por estimular o lado de se fazer as coisas propriamente, mas era de um irmão cuidar do outro também, de você manter a casa em ordem, né? Sim, tinha isso. Tinha, por exemplo, nós restaurávamos brinquedos, móveis, porque não tinha esse consumo, roupas, um passava para o outro. Então, não tinha esse consumo que tem hoje. Hoje tudo é descartável, né? Então, você fazia, você tinha que fazer em casa, tinha que aprender a fazer. Eu achava muito legal. Hoje eu sinto falta disso. Sim. Tá voltando, né? Dizem tá voltando. que tá voltando. Tá voltando. Oremos.
Afonso, é claro que nesse período aí muita coisa mudou, mas já faz tempo que a moda envolve mesmo, valoriza o trabalho artesanal. Você tem uma história com a moda antes de entrar no artesanato propriamente, né? Quando eu me tornei adulto, né, eu estava assim com meus 18, 19 anos, eu queria ter minha vida com mais liberdade. Então eu tinha que trabalhar, ter o meu dinheiro. E o que eu ia fazer? Outra coisa que eu gostava muito era desenhar moda, desenhar roupas femininas. E como disse, naquela ocasião não existia faculdade de moda, não tinha nem curso técnico. Só tinha curso técnico de desenho artístico. Ou corte e costura, né? Ou corte e costura, exatamente. Mas eu gostava de fazer figurino, eu sonhava em fazer figurino de escola de samba, eu sonhava fazer figurino de teatro. Então eu ficava pesquisando, sabe? Eu assistia muito filmes hollywoodianos. Sempre grande, né? O olhar dele é sempre grandioso. Eu era um garoto, assim, de uma educação bem humilde, né? Mas eu tinha um olhar, assim, muito sofisticado para a minha idade. Eu assistia os filmes de Hollywood, eu entendia tudo que ele estava mostrando. E às vezes eu falava para minha mãe, olha isso, olha esse detalhe da roupa assim, isso aqui é paetê. Minha mãe falou, o quê? Ela não entendia, e eu sabia. Como a sensibilidade é algo inato mesmo, né? Isso é muito importante, isso aí vem com a pessoa. Sensibilidade artística mesmo. Eu tinha o olhar já, né? E aí, quando eu me tornei adulto, como eu estava te falando, eu fui trabalhar, eu fui para o mercado de moda, eu me apresentei numa loja de noivas, né? Com a cara e com a coragem? Com a cara e a coragem. Que mara. Eu falei, olha, eu levei os desenhos embaixo do braço, falei com a dona, eu mostrei... Você fazia os croquis? Fazia o croquis, Te mete! Totalmente autodidata nesse sentido de desenho. Totalmente. Porque e até hoje eu tenho esse croquis. Né? E é muito engraçado porque eu não tinha noção nenhuma de estética. Eu achava que luxo, uma roupa elegante... E sem contar que nessa época, eu calculo, né? A gente tinha os grandes estilistas como o Denner, Clodovil, Guilherme Guimarães. Que eram inspiradores, né? Todo mundo... E a minha inspiração era de ficar... Da alta costura. Da alta costura, era o que tinha, era o que se falava, né? E eu me inspirava neles. Oi? Você estava falando da sua visão de luxo? A minha visão de luxo, para mim, era uma roupa com bordado. A minha referência eram roupas bordadas, porque eu via aquilo nas atrizes de Hollywood, aquelas do tapete vermelho, você entendeu? Então eu achava que luxo era aquilo. Quando eu fui trabalhar nessa casa de noivas, eu aprendi com as clientes. Então eu desenhava um vestido que o casamento poderia ser de manhã, eu fazia com brilho e elas me alertavam, mas brilho 10 horas da manhã, aí eu disfarçava, falei, é verdade, de dia não usa-se brilhos. Entendi. E aí eu fui pegando. Na São Caetano você trabalhou, não? Não, foi em São José dos Campos. Olha! Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, nasci aqui em São Paulo, mas eu tive minha infância e adolescência em Mogi das Cruzes. Você falou já. E aí, quando eu fui trabalhar como figurinista, eu fui trabalhar nessa loja que tinha em São José dos Campos. E lá um outro comerciante, um empresário, né, que tinha uma loja de tecidos aqui em São Paulo, me viu. E eu fiquei só 7 ou 8 meses nessa loja essa confecção de noivas. E uma loja de tecidos que tinha aqui na época, que era na Rua do Aroucha. A Rua do Aroucha era um luxo nessa época. Aí ele me contratou para trabalhar na rede de loja dele aqui em São Paulo. Aí eu logo vim para São Paulo, eu saí de São José, vim para São Paulo, aí eu trabalhei numa loja de tecidos como figurinista da loja. Entendi. Entendeu? A cliente comprava o tecido. No que era os jardins da época, né? Sim. Aí eu desenhava na hora ali o croquis para a cliente e sugeria para ela os tecidos que ela tinha que comprar para determinado modelo, que eu criava uma responsabilidade bem grande você desenhar uma roupa. Hoje eu vejo isso. Você desenhar uma roupa olhando para você e desenhando. Hoje eu não conseguiria. Mas naquela época eu olhava para a pessoa e desenhava na hora e a pessoa amava.
Sem contar, além do olhar artístico, tem o atrevimento da juventude, né? Também, a gente é mais ousado, né? Mas também vamos lembrar que naquela época era a prática que acontecia. Revistas, a gente tinha acesso às revistas, mas não eram tantas. Mas existia ia-se para uma festa, logo você ia a uma loja de tecidos e alguém ia te desenhar. Você comprava o tecido, já tinha sempre um profissional lá que ia te desenhar esse modelo para você poder... Ele desenvolvia o produto para você poder usar esse vestido. Isso. Era uma prática dentro das lojas, né? Então, eu acho que também era o hábito, né? Isso em que época, gente? Isso, olha, eu lembro até entre 70 e 80, com certeza. Porque depois quando teve o casamento da minha irmã foi assim. Quando teve a globalização, que foi nos anos 90, aí tudo isso acabou. Isso tudo acabou, as pessoas pararam de confeccionar, de fazer roupa em costureira. Antes você tinha uma costureira, a família tinha uma costureira. A costureira da família. Nem o médico da família tinha costureira. O Clodovil, no programa TV Mulher, as pessoas mandavam cartas para ele e ele desenhava na hora, assim, em cima das cartas das pessoas. Ele automaticamente saiu o desenho como assim? A gente tá falando aqui, amanhã eu vou fazer compra, ali desenhava um vestido maravilhoso. Era uma prática. E o mais louco, né? As costureiras conseguiam traduzir aquilo. Exato. Porque eu nunca consigo entender essa parte, tá? Exato. Até o desenho eu sempre fui legal. Como que a pessoa entende que aquele teu desenho tem que ter uma pinça naquele lugar? São artes diferentes, né? A costureira também é uma arte. É uma artesã. É uma artesã. O que eu acho legal é assim, aqui no Brasil sempre tivemos muitas dificuldades e carências de informação, de tecnologia, e nessa época as nossas mães, as nossas avós, as costureiras faziam milagres de executar algo como uma roupa tão bem, porque lá fora, nas grandes maisons, tem as costureiras, tem as modelistas, mas são todas formadas em faculdades, elas têm formação, tanto quanto o criador, você entendeu? Aqui não, aqui você tem, como eu fazia tudo na unha. No instinto e no talento, Era no instinto e no talento, e aí eu falava com a costureira, e a costureira ficava olhando pra mim com cara de ué. Sabe assim, o que eu faço? Eu não tô entendendo. Quer dizer, acabou criando-se uma linguagem também para que vocês pudessem se comunicar, né? Exato. Aí eu tinha que ensiná-la, o pouco que eu sabia, eu tinha que ensiná-la para ela executar e interpretar aquilo que eu passei no papel. Que coisa, né? E aí, assim, foi quantos anos na moda? Porque nós sabemos que você não é mais esse menino, já estamos falando aí da década de 70, 80 e estamos em 2020 e tem 10 anos de Afonso Franco Tecidos. Então tivemos muito tempo de moda, né? Muitas águas rolaram, né? Imagina, você tá agora com 23 anos, então... É bem assim. Caramba, a Faiga fez toda a conta agora da idade do povo aqui. Não, é porque toda essa história, ela agrega muito ao que hoje o produto da Afonso Franco Tecidos, né? Exato, tudo isso é fruto de tudo que eu fiz, graças a Deus. Todas as suas referências. E é o que eu vejo hoje, por exemplo, eu fui muito feliz como figurinista, eu fui muito feliz como estilista, né? Depois eu fui trabalhar, eu fui estilista em fábricas de confecções de roupas em série. Quando tudo mudou, quando as pessoas pararam de fazer roupa em casa, de fazer roupa sob medida, eu fui parar em fábrica. Eu tinha que trabalhar em fábrica, tinha que sobreviver. Né? Eu só não sobrevivia de artesanato, que naquela época, se hoje é difícil, imagina 20, 30 anos atrás. Não existia. Não existia essa possibilidade. Não tinha. Eu nunca tinha ouvido falar em patchwork nessa época. Olha que o patchwork entra no Brasil em 90, com força de mercado e tal, ele começa a ter uma força em 96, por aí. Exato, foi quando eu me interessei, foi quando eu tive esse olhar. Porque até então o patchwork a gente tinha a colcha de retalho. Era a colcha de retalho da avó. Que era uma coisa assim bem rústica, tosca, rural. Era rural, era rural. E o patchwork, que era aquela coisa de filme de filme os pioneiros, né? Isso. Você pensava nisso. Você não tinha muito. Aí, de repente, na década de 90, no meados, a gente começa a entrar o patchwork mesmo como uma técnica de interesse. Eu fiz a primeira revista
de patchwork no Brasil. A gente fez tudo errado. Você não tem noção do que tinha de erro naquela revistinha? Olha aí. Porque a gente pegou a receita padrão americana e achou que aqui dava certo. E não dava, não deu. Pois é. Pois é. Aprendizagem, né? Então, quando eu me tornei estilista, eu fui trabalhar em grandes empresas, aí eu fiz consultoria de moda para várias empresas, cheguei a fazer palestras de moda também para profissionais da área. Da consultoria. Aí eu comecei a viajar para o exterior, né? Quando eu comecei a trabalhar nas fábricas de estilista, eu ia fazer pesquisa no exterior para buscar tendência, buscar referências, para a gente fazer uma coleção igual, né? Porque, infelizmente, é assim, nós não ditamos nada, a gente olha o que o gringo está fazendo, você entendeu? É errado isso. Hoje eu penso diferente, hoje eu faço da minha maneira. Mas enquanto você tinha que obedecer a um chefe... tinha um mercado para atender, você entendeu? Então eles estavam esperando isso, eu não podia ser o oposto. E você desenvolvia, além da modelagem, você também fazia a parte de estamparia. Fazia estamparia, exato. Aí eu fazia o estilo, né? E a estamparia. Então eu criava estampas. Naquela época a gente fazia tudo na mão, era tudo no guache, no nanquim. E eu trabalhei para uns coreanos, a qual eu ia para a Coreia para acompanhar. Você foi para Seul, Coreia? Fui para Seul para acompanhar a produção dos tecidos, porque esses tecidos eram comercializados. O coreano trazia para cá e vendia para alguns ali da região do Bom Retiro. Então eu desenhava para ele. Foi aí que eu adquiri know-how de estamparia. Mas quando eu trabalhei também como figurinista, eu trabalhei numa rede de lojas que chamava-se Rakan Tecidos. Nossa, eu lembro da Rakan, famosa. Lá eu trabalhei muitos anos. Lá a Rakan também fazia decoração, não fazia tecido de decoração? Não tinha, não? Não que eu saiba. Era mais confecção para roupa. Tinha uma loja, eu viajei, né? Rua das Fiandeiras, que não sei se era Rakan, móveis. Não sei. Lembro, Aí eu comecei a fazer também, ele também tinha uma linha de estampas exclusivas. Aí eu fui trabalhar de assistente para o designer. E lá eu aprendi as técnicas de estamparia. Depois disso que eu fui para o Bom Retiro, eu já tinha um know-how e comecei a desenhar e acompanhar a produção. Enfim, aprendi aí. Como te disse, na unha. Sim. Né? Tudo, eu aprendi com a prática. Né? Eu não sabia, mas eu aprendia assim, desenhava, perguntava como é que fazia e acontecia. Você na verdade foi um dos precursores da fase em que moda virou uma faculdade, virou uma profissão, né? Isso mesmo. Quando isso aconteceu, eu já tinha minhas assistentes que vinham da faculdade e elas faziam estágio, né? Eram estagiárias e ficavam comigo trabalhando. Então, quando eu viajava para o exterior, levava essas meninas, normalmente eram garotas, e a gente... Literalmente para ensinar a fazer pesquisa. Para ensinar a fazer pesquisa, exatamente. Aí o mercado mudou, hoje em dia você tem tudo na internet, né? Com aquilo que eu falei, globalizou, o mundo mudou. Quando chegou a internet, tudo mudou, né? Então eu percebi que eu já estava na hora de seguir meu rumo, e não sei se era para moda, carreira solo, ou continuar fazendo as mesmas coisas, porque já não estava compensando mais, eu já não estava feliz. Entendi. Na realidade, eu já não estava feliz trabalhando como estilista, não tinha mais para onde crescer, né? Ou eu fazia uma marca própria de moda, ou eu fazia uma outra coisa. Eu optei a fazer outra coisa, realmente. E por que você acha que, embora sejam áreas tão próximas e que tanto se ajudam, né? O artesanato, ele anda ao lado da moda, você citou aí o bordado, né? Essa importância toda, mas eles têm valores aparentemente tão... valores morais, por assim dizer, tão semelhantes, e valores financeiros
tão distintos. Por que você acha que isso acontece, sendo que chega a momentos em que eles até se confundem, né? Tem aí a costura criativa, o patchwork, pra dizer, né? É aquilo que eu te falei, é cultural, é nosso. Entendi. Infelizmente, o artesanato brasileiro, ele não é muito valorizado pelos brasileiros. Você entendeu? Por quê? Porque quando você fala artesanato, você imagina uma coisa de mau gosto. As referências do artesanato que nós tínhamos, se você olhar bem, Sim. tem muita coisa de mau gosto que eram feitas porque ninguém tinha experiência, ninguém tinha informação, então faziam qualquer coisa. Eu lembro que quando saiu os primeiros vidrinhos de lactobacilo vivo, não sei se você sabe do que eu tô falando. Yakult. Yakult, pode, então ok. Era o Yakult, faziam uns cachorrinhos horrendos com aquilo. Eu lembro disso. Ai, Jesus, veio uma memória da passada. Fazia um Papai Noel daquilo. Quando saiu os saquinhos de leite, fazia não é do seu tempo, não sei, faziam chapéu, faziam bolsas. Eu tenho foto com chapéu. São coisas que é aquilo. Então, são coisas. É igual você falar patchwork hoje, aí as pessoas olham com preconceito e falam, mas é retalho, né? Não, gente, não é retalho. Não é colcha de retalho. Colcha de retalho é aquela vovozinha que fazia lá atrás para poder aproveitar o tecido. Que começou a história do patchwork, né? O patchwork começou assim. Patchwork é arte, né? É muito respeitado lá fora. Então, quer dizer, você, completando, respondendo a sua pergunta, o brasileiro tem preconceito do artesanato dele. Então, quando você fala que eu faço artesanato, tem gente que olha para você e torce o nariz. Porque lembra dessas referências. Porque nem entende exatamente o que é artesanato. Né? Artesanato já fala, é arte. Né? Então, hoje as coisas mudaram. Hoje, graças a Deus, tem uma geração nova, que são essas novas pessoas que estão fazendo costuras criativas, estão batendo o pé. Começando cada vez mais cedo, né? Porque tem criança costurando, aí a coisa mais linda do mundo. Isso, tem workshop só para criança. Hoje em dia você faz aniversário, o tema vai ser costura criativa. Então as meninas vão aprender a costurar, vão aprender a bordar, você entendeu? E os meninos também. Sim, por que não, né? Por que não? Eu sou uma costureira frustrada, eu tenho loucura. Eu sempre quis poder fazer minhas roupas, mas nunca soube, nunca me ensinaram. Uma frustração mesmo. Pois é. Mas que incrível, né? Mas que agora estão chegando com esse olhar. A diferença de valores é justamente das pessoas terem preconceito. E até uma atitude mais sustentável, né? Porque que é o que essa geração tanto defende, né? E cada vez mais vai fincar essa atitude, você entendeu? Nós temos que ter essa atitude. Sim. Porque nós estamos caminhando para isso. Sem dúvida. Hoje nós estamos voltando pro faça você mesmo. No futuro, você não vai ter tudo para vender de novo. Sim. Você entendeu? A tecnologia vai ser completamente diferente. E você vai querer ter algo especial que você vai começar a reproduzir, você mesma fazer. Então, e como você falou, né? Artesanato já tem arte até no nome, né? Isso carrega tanto valor, né? Tem o valor da criação, tem o valor da manufatura, tem o valor da seleção, né? Toda a energia, todo o amor que você coloca nisso também, né? Exato, e o artesanato hoje é uma coisa tão séria, porque qualquer rede social você tem vídeo de pessoas te ensinando a vender. Estão te ensinando a vender, estão te ensinando a captar, fazer captação cada vez maior, você entendeu? Então, hoje em dia tá diferente. Hoje você não depende, para fazer artesanato, você não depende de feirinhas, como era antigamente. Depende do marketing digital. É um marketing digital, graças a Deus. Você entendeu? Então, hoje é mais fácil e com certeza as pessoas já estão olhando diferente. Essas feiras de patchwork que está acontecendo aqui no Brasil, eu acho o máximo. Hoje as pessoas estão vendo o patchwork diferente. É lógico que é uma minoria, né? É uma minoria hoje quem tem, mas há uns 20, 30 anos atrás, ninguém sabia que era patchwork, achava que era coisa de conchinha de retalho de vovó mesmo. A gente teve recentemente a Brasil Patchwork and Scrapbooking Show, que já tem um público muito maior do que teve no ano passado e assim pretendemos que cresça ainda mais. E costura criativa só existe aqui no Brasil.
né? Lá fora não tem isso, costura criativa. É patchwork, ponto. Aqui eles falam costura criativa justamente porque não querem fazer patchwork. Na verdade tem uma divisão entre o quilting e o patchwork. Exato. Né? O quilting é aquele o que a gente chama de patchwork é quilting, e o patchwork mais ou menos é a costura criativa. O quilting na realidade é o acolchoado, é o acabamento final de um trabalho de um painel de patchwork. Né? Então são duas coisas distintas. E quem faz patchwork, né, o tradicional, não gosta de costura criativa e vice-versa. Tá. Você entendeu? Mas como tem campo para todo mundo, a gente muda os nomes e todo mundo pode fazer. Tem gente que fala até assim, que não quer ser tradicional e faz um patchwork que é o mesmo do tradicional, só que são as cores diferentes. Fala patchwork moderno. Patchwork moderno não existe, gente. Patchwork moderno não existe. Patchwork é um ponto. Né? Você só vai mudar a base ali. Tem muitas meninas que estão usando tecidos coloridos e falam, eu faço patchwork moderno. Então tá. Mas, por exemplo, vamos combinar. Eu sou da época, né? Nós estamos mais ou menos na mesma época, que o que eles chamam de quilting hoje, na minha terra era matelassé. Matelassado. Que nem eu tinha um edredom, na minha casa não se chamava edredom, era o acolchoado. Pega que tinha um acolchoado de cetim. Lindo, né? Isso. Pesado pra caramba, mas ele era todo trabalhado como se fosse era o edredom que você fala hoje. Quilting. Só que a gente chamava de acolchoado. O matelassado. Então eram nomes que vão se dando nomes diferentes e a gente vai se adaptando, né? E aí, por exemplo, o quilting tem técnicas maravilhosas para você fazer. Hoje em dia, eu tenho uma colega, uma amiga, né, a Marina Landi, que faz trabalhos lindos ela faz pintura com tecido. Ela recorta tecido e monta e faz o quilting, faz um painel maravilhoso. Hoje tem trabalhos maravilhosos que vêm do patchwork. Sim. Hoje em dia tá mais aberto e graças a Deus as pessoas estão entendendo. Que daí para mais, né? Afonso, é fato que há fases em que algumas técnicas têm maior destaque no mercado. E sendo assim, já tem um tempo, né, que o patchwork e a costura criativa já são aí as meninas dos olhos desse nosso segmento. Isso. Tanto isso é verdade que a sua marca ganha cada dia mais destaque, né? Então, na sua opinião, como o mercado seleciona, por assim dizer, as suas técnicas? Como que ele determina o que vai se destacar? E por que você acha que a costura está em alta? Olha, eu acho que tudo tem a ver com o que a gente está vivendo. Em todas as áreas, né? Na moda, por exemplo, você vai usar determinado estilo em cima do que a gente está vivendo. Então, por exemplo, o clima mudou hoje. Hoje faz muito calor, né? São Paulo não é mais a terra da garoa. Então, a gente passa por adaptações. Então, essas adaptações, esse estilo novo vem na moda, vem na decoração, vem no artesanato, e a gente tem que andar junto. Então, tudo muda, né? Então, a moda, a decoração, o artesanato, eles passam por mudança. Por exemplo, um estilo tem determinado tempo, né? Como tudo, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, você vai fazer algo romântico. Vamos supor que você faça um bordado com flores e pássaros, sempre você vai fazer aquilo. Você vai fazer aquilo conforme sua inspiração, dependendo do seu estado de espírito. Amanhã você vai estar diferente. Amanhã você vai pensar diferente, você já enjoou daquilo, você vai mudar o seu estilo. Ou seja, você vai ter outro tema, que é o legal. O que acontece muitas vezes aqui no mercado do artesanato que eu percebo, que o artesão sempre faz as mesmas coisas. Que é importante você ter o olhar, reparar as mudanças. O que é um contrassenso, visto que o artesão é um criativo. Isso, Ele tem que criar cada vez mais. Exatamente. Tem gente que fica na zona de conforto. Então ela acha... Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa e ela faz um trabalho lindo. Ela faz um trabalho lindo de cobertor.
e almofada. Você dobra e vira almofada. Aí eu falei para ela, por que você não faz uma canga que vira uma bolsa, e aí você desmonta a bolsa e usa a canga, né? Aí eu percebi que ela falou, não, eu não consigo fazer isso, mas é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, você entendeu? Então tem pessoas que não querem sair da zona de conforto. Aquele ditado, né? O time que tá ganhando, você não se mexe. Concordo? Em algumas coisas sim. Mas você tem que acompanhar as mudanças. Mas você acha que isso é uma opção ou é uma falta de orientação mesmo para enxergar numa referência uma possibilidade? Eu acho que é a dificuldade de enxergar uma referência nova. Não seria talvez uma falta de exercício? Também. Da onde, assim, a falta do hábito das artesãs, eu acho que isso vem muito em função, assim, a maioria das artesãs, elas foram lá, fizeram uma aula, aprenderam com aquele determinado professor. A fazer aquela peça específica. É automático. É automático. É automático. Tanto é que você não pode mudar, às vezes, uma coisinha, ela já não tá igual. Ou então, às vezes, entende. Não, mas eu mudei, eu criei, eu coloquei uma flor. Oi? Não. Aí você vai ver, tá igual. Tem a limitação. Infelizmente, é cultural. Isso é cultural, é aquilo que eu te falei. Então, as pessoas não pesquisam. A vida toda, eu pesquisei, eu sempre fui curioso. Eu tenho uma coleção de livros de artesanato de tudo quanto é lugar. É a minha Bíblia, eu leio. E exercitou, né? Exercitei. Se eu não sei fazer, eu procuro aprender, né? Na hora ali. Às vezes eu quero fazer algo diferente, eu vou aprender, faço e acabo ensinando. E sem medo de dar errado, né? Porque a gente vai errar muitas vezes nesse exercício de tentar acertar, Exato, né? Nossa, quem me dera sair da cama sabendo que tudo ia dar certo, né? Poxa. As pessoas têm medo de correr risco. Inclusive, quando se tem um negócio, me perguntam muito, nossa, você tem a sua loja, como é que você vende seus produtos? Arriscando, errando. Mudando de carreira aos 50 anos de idade. Né? Exato, e sem medo, a gente não pode ter medo, né? Então, a gente tem que acompanhar tudo. Hoje eu sou um homem de 60 anos, então eu ainda tenho muito para fazer. Sem dúvida. Os 60 são os novos 40, vamos deixar bem claro. Ok, ai que bom. Não é? Isso mesmo. Estamos chegando aos 40 agora. É isso mesmo. Então, eu sempre estou querendo me atualizar. O meu sucesso é por quê? Porque eu sempre estou atualizando. Eu não penso como um homem de 60 anos de 10 anos atrás. Sim. Você entendeu? Eu penso diferente. E eu procuro cada vez mais me atualizar, conversar com gente mais jovem, você entendeu? Porque tem muita informação para trocar. Tem um nome para sua geração, que é a Silver Economy. É verdade. É verdade. É verdade falar. Tá ali, é o personagem. Opa! Incrível. E me diz uma coisa, hoje você é um cara que dita tendência. Sim. Né? Então, o que é tendência para você? Eu sei que é um tema meio espinhoso, um tanto quanto polêmico, mas o que você acha que para que lado caminha a tendência? Então, a tendência é você ficar atento, como eu já falei. É você ficar atento em tudo que está acontecendo no mundo, né? Quando eu vou pensar numa coleção minha, isso falando da sua marca, da minha marca. Eu, quando eu vou pensar numa coleção minha, eu vejo o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas querem, né? E em cima disso, eu busco pôr para fora. Traduzir isso num produto, ou seja, num desenho, né? A minha estampa. E o que ajuda muito são as minhas viagens. Como eu faço muita feira fora, eu aproveito e tiro uns dias para viajar, a cabeça da gente abre. Mas não precisa ser para o exterior. Eu estou falando em viagens porque eu estimular o ócio criativo. O ócio criativo. Você pode estar em qualquer lugar, você pode olhar qualquer coisa e ter inspiração. E às vezes a inspiração e a referência
tá no jardim da tua casa, Tá no lá. quintal, nas frutas, nos Ou em bichos. algo que nem é visual, né? Um livro que você lê e como você conseguiu visualizar aquilo na sua imaginação. Para você né? ter uma ideia, o ano passado eu queria fazer uma coleção para o segmento de cozinha. Né? E eu não queria fazer estampa de vaquinha, nem de galinha, nem de panelinha, nada disso. Aí eu lembrei de uma sacola que a minha mãe tinha, que era uma sacola de plástico, que nos anos 70 se usou muito, vinil. Ah, eu sei. Aquela material sacolinha de duro. feira. De feira, Que plástico. parecia, Sim. Que até as pessoas faziam toalha de mesa de plástico estampados. Sim, Acho sim. que tem até hoje no mercado, Tem. né? Tem. Mas a minha mãe tinha uma que eram uns legumes maravilhosos e tinha cores vibrantes, sabe? Então quando ela vinha da feira com aquela sacola, eu tinha vontade de comer tudo que tinha Ou naquela seja, era a sacola. sua memória afetiva. É a memória afetiva, que isso também tem a ver com a Sim. criação, você Sem entendeu? dúvida. Para buscar tendência, você tem que ter tudo isso. Aham. Eu lembrei desse desenho, dessas cores vibrantes da sacola de mamãe e fiz a estampa e foi o maior sucesso e ficou lindo, ficou diferente do jeito que eu queria. Porque as suas memórias são as de uma geração inteira, né? Exato. Porque a gente viveu coisas O semelhantes. que é legal é isso, hoje em dia ter 60 anos que eu falo, porque hoje a gente tem bagagem, Sim. né? Eu acho muito patrimônio bacana. cultural. É. Patrimônio. Não, é termo técnico mesmo. É. A gente, é a nossa riqueza da cultura que a gente trouxe e isso ninguém tira, né? Exato. E hoje eu vejo a moda, por exemplo, hoje eu ando na rua, ontem até comentei com o Eduardo, eu falei assim, às vezes tenho vontade de fazer, eu vejo tanta coisa de roupa bacana, que às vezes eu tenho vontade de fazer de novo, né? Mas muita coisa que eu vejo é déjà vu pra mim, né? Que estão voltando. Eu falei, gente, eu tô igual aquelas pessoas antigas que falavam, eu isso aqui usava no meu tempo. Mas hoje eu vejo umas releituras bacanas que dá vontade de fazer, você entendeu? Tudo que eu fiz há 30, 40 anos atrás tá aí na rua. Porque quem faz, né, gente? Deu vontade de fazer, vai sentar ali, vai fazer. Não é que nem eu que fica só sonhando, né? Mas ok. O que você considera o maior diferencial do seu produto, do seu trabalho? O diferencial que eu acho é o estilo, né? Primeiro é o estilo. E segundo, é a qualidade da matéria-prima que eu uso. Eu uso tudo que é bom. Eu não engano o cliente. Então eu gosto de estampar em cima de uma base melhor. Você entendeu? A fibra melhor. Enfim, eu sou muito exigente com isso. Às vezes as pessoas até questionam o preço, mas quando conhece, quando pega no meu tecido, percebe a diferença do que tem por aí. E o importante disso para ser o diferencial é o seu estilo, é você impor a sua identidade. Impor não, de você criar a sua identidade. Então o meu produto hoje, quem vê meu tecido hoje sabe que é meu. Sim. Porque tem minha cara, entendeu? Então pela cor, pelo estilo, pela forma. Então o diferencial é isso, que ele tem uma identidade. Eu não faço o que todo mundo está fazendo. Eu posso até fazer o que todo mundo está fazendo, mas eu vou fazer do meu estilo, do meu jeito. Então vai ficar especial, vai ficar diferente. É a identidade de marca mesmo, né? Tem que ter. Leva-se tempo para conquistar, para poder ajustar, mas aí... Eu tenho um assistente, eu tenho um desenhista que é meu assistente, né? Eu faço o meu desenho e sempre falo para ele, você tem que ter o DNA da marca. Não vai colocar o seu traço, você entendeu? Tem que seguir o meu exatamente, é isso, acabou. Tipo Disney, né? Como que foi a Disney? Isso é muito sério. Sim. É a sua marca, é o seu produto. É isso que você está passando pro mercado. Então, você não pode ser mais um. Eu não queria ser mais um. Sim. Né? Sim. Então, eu tenho o meu produto. E é por isso que você... Quantas criações são por ano, Afonso? Ai, são muitas. São muitas. Olha, hoje... Uma caixinha de Pandora, né? É uma caixinha de Pandora. Vai. Essa semana, por exemplo, eu criei umas 10 estampas. Sério? Isso não significa que eu vou estampar todas. Elas ficam na fila. Sim. Né? Então eu vou lançando. Por ano eu faço 3 coleções. A coleção principal mesmo é da Mega.
Eu lanço a minha coleção que eu vou passar o ano vendendo. Em geral, cada coleção ela tem quantas estampas? Em geral tem 4 a 6 estampas. Né? Agora eu tô indo para Mega Nordeste, eu tô fazendo um pré-lançamento. Como a gente pode contar, sabe por quê? Porque vai estar no ar mais ou menos junto. Ai, que ótimo. E qual que é o tema dela? O tema, pro Nordeste é especial. Eu faço inspirado para eles. O ano passado você fez a literatura de cordel, né? Fiz a literatura. É maravilhoso. Exatamente. Então eu continuo com os florais bem tropicais, você entendeu? Que tem a ver um pouco comigo, né? Sim. Meio estilo chita, essas coisas. E com eles também, porque me pedem muito. E vou manter o cordel, vou manter o galo da madrugada, que eles gostam muito. Que massa. E esse ano eu estou lançando as cangas. Não estou usando só tricoline de algodão, já estou usando viscose para canga. As cangas a gente vai poder, pega no ar, né? A gente vai poder ver mais ou menos um preview durante a semana. A gente vai postar umas fotinhas das cangas para o pessoal conhecer as estampas, que eu estou vendo aqui. É de enlouquecer, né? E aí, então eu estou lançando as cangas no Nordeste. Ai, que legal. Com as estampas bem tropical, do jeito que o brasileiro gosta. E merece, né? Porque exatamente. A gente merece o melhor. Na verdade, eu vou corrigir, não é o que o brasileiro gosta, não. É o que o mundo gosta. Exatamente. Isso é o mundo. Você disse bem. A gente isso mesmo, porque eu tô fazendo feira no exterior e eles estão de olho em mim também, graças a Deus. Graças a Deus, cada vez Imagina. mais. Eu ainda digo mais, daqui a alguns anos, eu acho que já deve ter muito americano, sabe aqueles turistas florais? Aí um dia a gente vai passando assim, tá vendo aquela camisa ali? Afonso. Tem tudo a ver. Pode crer. É verdade. Ô Afonso, você tem a sua loja, que é aquele sonho, aquela casinha de bonecas, né? Isso. Tem seu ateliê, ou seja, sua área de trabalho na sua casa. Comercializa seus produtos pela sua loja virtual, mas também é destaque nas principais feiras de artesanato do Brasil. Você citou aqui a Mega, a Artesanal Nordeste. Então, assim, o seu stand colorido e sempre com a sua marca, né? A gente bate o olho e sabe que o Afonso Franco tá por ali. Ele é parada obrigatória de quem frequenta essas feiras. Queria saber de quantas feiras você participa por ano só no Brasil? No Brasil, eu tenho de 15 a 17 feiras. Tudo isso? Tudo isso. Caramba! Eu fico mais fora do que em casa. Teve meses que eu saía de uma feira e já ia direto para outra. Caramba! O ano passado eu saí do Nordeste e já fui direto pro Rio de Janeiro, não vim nem para casa. Quer dizer, você faz feira e cria, nem passa na loja, mas... Não passo, porque é o seguinte, como eu faço no computador, o computador vai comigo. Então nos intervalos eu estou desenhando, desenho até no avião. Até no avião eu desenho. E aí, na medida que vai ficando pronto, eu vou mandando por e-mail e já vai rodando. Eu só vou mandando. Nossa. Então, onde eu vou, não tem mais essa coisa assim, Não tem fronteira. Não tem fronteira. E hoje eu trabalho na minha casa, eu não preciso ter um escritório. Quando eu não quero ficar em casa, por exemplo, eu tenho uma diarista. A gente inventou agora um novo termo, né? Tecidos francos sem fronteira. Olha que legal! Não é? Ficou sonoro. Então. Hoje em dia, eu trabalho até no café. Então, quando a minha diarista vem, para eu não me atrapalhar com ela e vice-versa, eu vou para um café e fico o dia inteiro trabalhando. Aí eu tenho meu depósito, que não é um ateliê. Eu tenho um depósito onde fica meu estoque, onde a gente fica separando pedidos. Então, lá tem muito barulho, muita conversa, assim, de negócios mesmo, de enviar e correio e telefone, então desvia um pouco meu foco. Então eu prefiro ficar sozinho. Então eu trabalho em casa. A maior parte do tempo. Quantas pessoas te ajudam hoje? 4 pessoas. 4 pessoas me assessoram. Bastante trabalho para todo mundo, então. Trabalho para todo mundo, porque eu deveria ter mais, mas eu aprendi com os americanos que você é capaz de fazer tudo praticamente sozinho. Eu cada vez mais eu estou enxugando. Eu aprendi muito com eles. Nas feiras, sabe? Eles trabalham sozinhos. Às vezes é um casal, uma família, não tem funcionários. Quer dizer, você valoriza e potencializa as suas funções. Sim. E permitem que os outros façam isso também. Exatamente. Né? Exato. E terceirizam que não... As outras, por exemplo, óbvio que a gente deduz, assim, a parte da tecelagem, você terceiriza, você desenvolve, manda o teu produto, mas é uma tecelagem que vai desenvolver. É uma tecelagem, ela me entrega pronto. Ela me entrega pronto. Então, quer dizer,
eu mando o meu desenho e... É legal esse inclusive, conceito. quando eu comecei a fazer tecido, eu não tinha ideia, eu achava que eu tinha que ter uma indústria. Uhum. Né? Antigamente era assim. Todo mundo pensa assim. Por isso que agora mas antigamente tinha, né, gente? Não é que antigamente todo mundo era pensa, assim. Porque era o caminho que existia mesmo. Mas Aí ficaram mais fáceis, as coisas ficaram mais fáceis, né? Então, hoje em dia, você não precisa ter uma indústria. Não, você precisa ter bons fornecedores. Bons fornecedores, parceiros, sabe? E eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia na moda. Uhum. É igual. Só que a emoção é melhor. É aquilo que eu falei, eu me libertei. Então, com 60 anos, hoje... eu me permito mais. Eu acho que também tem uma outra questão, não sei se você pode saber, mas assim, o fato de você estar tão presente nas feiras, é mais ou menos, sabe assim, quando o músico gosta de onde o povo tá? É verdade, é a por hora aí. que você tá onde o povo tá comprando teu tecido, você consegue conversar, entender. É por aí. E O ter um diferencial, feedback imediato, voltando né? àquela pergunta, o diferencial também é isso, é minha presença física. Uhum. Eu converso com todas. Você pode perguntar com qualquer uma. Eu estou ali no meu stand, não é para fazer charme, não. Eu estou ali para receber todas, para ouvi-las. Mas tem um estudo, feedback. né, de marketing que fala também sobre as principais marcas. Você pega Coco Chanel, ela é uma pessoa. Sim. Né? Lamborghini, uma Sim. pessoa. Né? Então as pessoas querem ver o Afonso, querem estar com o Afonso, querem estar com E eu o gênio percebo criativo, isso. né? E eu percebo isso quando eu estou na feira, as pessoas assim, encantadas de estar ali comigo e a gente trocando ideia. Gente como a gente. Gente como a gente. E eu amo isso. Eu adoro. Às vezes elas me fazem chorar. Imagina. Eu fico emocionado, porque é tanto carinho. Carinho, a troca. Então o diferencial é isso, porque não é só, eu não estou ali só vendendo o meu tecido, eu estou ali dando carinho. Eu costumo dizer, eu vendo sonhos. Vende mesmo. Eu vendo sonhos. Então, e o que é legal, que a gente está numa feira, é uma feira alegre, você só está vendo coisas bonitas, gente bonita, gente feliz. Gente que foi lá com esse propósito, com esse né? propósito, exato. Imagina que eu vou lá de mau humor, que eu vou lá... Graças a Deus não tem nada disso. Então o diferencial é isso também, você ter contato com o seu cliente. Às vezes, eu não vou à loja, não vou na minha loja muitas vezes, mas às vezes eu dou uma escapada, eu vou para a loja e atendo uma cliente. Elas ficam super felizes. É claro. Que nem o cliente. Então isso faz parte do diferencial também. Sim, sem dúvida. Nos últimos anos também, você agora citou há pouco as feiras internacionais que você também frequenta, que você tem aprendido muito nos Estados Unidos. São principalmente feiras americanas. Quais são as feiras e quantas você já participou? Como que você tem levado o nome do Brasil aí? Eu participo nessas feiras de fora há 3 anos, né? Então é assim... pouco a pouco, eu comecei nos Estados Unidos, continuo nos Estados Unidos. Então eu faço Houston, Los Angeles e Paducah. E aí eu faço essas feiras e eu aprendi muito com elas também. Porque essas feiras são diferentes das feiras que nós temos no Brasil. As feiras lá são festivais de patchwork. É uma coisa muito séria, sabe? Então lá eles vendem, não tem costura criativa, por isso que eu falo, né? Costura criativa só existe aqui. Lá é patchwork e ponto. O tradicional. É o tradicional. E tem... eles estão saindo do tradicional, porque tem outras técnicas também que eu comecei a ver há uns anos para cá, né? Que eu tô achando o máximo, que eu já estou aderindo e eu estou levando essa técnica para minhas feiras, que eu vou vender projetos com uma técnica diferente de patchwork. E eu vou ter que perguntar qual que é. Uma delas é a colagem. Você cria paisagens, você produz fotos, faz colagem com tecido e quilta. E dá um efeito bonito, legal. Parece uma pintura, parece um... Eu vou ter na Mega. Que legal. E isso lá fora tá um boom, né? A Marina Land faz muito já faz há algum tempo. E ela, nos Estados Unidos, ela é conhecida com essa técnica. Sim. Ela já foi premiada. Pintura junto, não? Não, pode ter pintura também. Tem gente que tem usa aquele menino pintura. do Paraná que faz alguma coisa desse tipo? Eu acho que sim.
Tem, eu acho que sim, que ele faz pintura e coloca tecido junto. E depois quilta, você faz painéis, enfim. E tem trabalhos belíssimos. Então, lá nos Estados Unidos, a feira, que como eu estava te falando, é festival de patchwork, então você tem cursos Você vai para Paducah agora? Paducah não estou fazendo mais. Eu só vou ficar, por enquanto, com Los Angeles e Houston. Só. Imagina. Isso não é muita coisa. E lá também tem feiras assim, uma atrás da outra. Tá. Lá tem feiras uma atrás da outra. E qual é o tempo? Aqui a gente tem uma média, cada feira dura de 3 a 6 dias, mais ou menos. Quanto tempo é uma feira lá? Lá é uma semana também. Lá é uma semana. Fica de 5 a 7 dias de feira. Que a gente sabe que essa de Los Angeles foi você, a Muri, ou quem mais que foi aqui? De Los Angeles foi a Márcia Baraldi e a Fábia Diniz, que faz quilting. Tá. Né? Eu as encontrei. Que legal que a gente tá vendo que os brasileiros... E é legal, exatamente. E o que é bacana é assim, quando eu fiz a primeira feira, eu falei, meu Deus do céu, eu vou chegar com essas cores vibrantes. Vão achar que eu sou mexicano. Pois é. E num lugar que só faz patchwork, como é que eu vou ser recebido? Porque quem faz patchwork é um grupo bem fechado, né? E imagino também, né? Porque assim, é uma cultura tão pouco calorosa, né? Então, e ainda mais esse pessoal específico que é tradicional, pois né? Mas uma coisa real, quem gosta de patchwork e ama tecido, enlouquece com qualquer tecido. Sim. Não tem como. Sim. Porque às vezes eu sou uma... Mas eu entendo o medinho, né? Que te levou, assim. Nossa. Imagina. A primeira vez que eu fui, eu paguei para trabalhar. Né? Mas eu fui ver o que dava. Eu falei assim, não. Investiu, Afonso, Investi, você não pagou, exatamente. Investiu, acho que tudo na vida tem que ser assim. É o erro de muitas pessoas das quais eu converso, fala de sucesso, já quer ter sucesso um dia para o outro. Não, gente. Então, quer dizer, eu errei muito, continuo errando, mas eu insisto. Foi igual eu fiz nos Estados Unidos. Aí, todo mundo fala para mim, até grandes empresários chegaram para mim, mas compensa dar receita? Eu falei, olha, se dá receita ou não... É que eu acho que a gente existe uma cultura de pensar que todo mundo tem que ficar trilhardário com o trabalho. Não é Na isso. realidade, você tem que ficar feliz, né? Feliz. Tem que viver confortavelmente. Hoje em dia você não tem que pensar em ficar milionária. Hoje eu tô pouco me lixando se eu vou ficar milionária. Eu quero viver bem feliz. Eu não sei se tem um pouco a ver com a situação de crise. A gente vem numa crise há tantos anos, né? E aí veio aí a palavra da ordem que é o empreendedorismo, né? E fazer dinheiro e vender. E aí, eu acho que se perdeu um pouco, né? Exato. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Então, assim, óbvio que você tem que ter um retorno financeiro, porque infelizmente a gente não vive de brisa, mas então precisa ter um retorno. Mas eu acho que o fazer por querer e por amar aquilo que você está fazendo agrega valor e dos melhores. E o dinheiro vira ao consequência. O legal é isso, quando você ama o que você faz... você fica satisfeita com o pouco que você ganha. Você não fica frustrada. E sem contar que você espalha. Então, por exemplo, a pessoa que compra, e eu posso dizer isso por ter já feito isso, quando você compra um tecido teu, você chega do Afonso França, você chega na tua casa com aquele tecido, você fala, nossa, eu tô com o tecido dele, e é muito legal. Então, assim, e você sabe que é um tecido que você vai poder usar, que você vai poder lavar, que você vai poder... A almofada vai rolar pela casa, não vai ter bolinha. Então, assim, tem uma série de coisas que estão agregadas a isso que compensa todo... não tô ganhando tanto não, você tá ganhando muito. Muito. Né? É uma vibração muito boa que vem junto com o teu produto. Respeito da marca mesmo, né? Porque a gente ser reconhecido porque é bom... Nossa. É o que é importante, né? Seria muito frustrante ser reconhecido por ser barato, né? Barato, exatamente. Eu acho que é aquilo, né? Se você faz com amor e sabe o que você está fazendo, metade do sucesso é garantido. Entendeu? É o que agora os pensadores estão chamando de propósito. É, isso mesmo. Ô Afonso, durante todo esse tempo você trabalhou aí defendendo e investindo na sua marca, né? Então eu queria saber, já houve parcerias com outras empresas em algum momento? Já. Eu já fiz desenvolvimento para um atacadista da 25 de março, né? Que é o Fernando Maluí. Foi um prazer fazer. Mas o Fernando, ele é um ícone, né?
E eu me lembro logo quando eu comecei, eu me apresentei lá, que eu queria fazer uma coleção para ele, mas eu não tinha minha marca ainda, né? E aí... Era o garoto atrevido lá da época da loja de noivas. Isso, porque eu sempre fui atrevido. Então, como eu via que ele tinha outros designers que criavam para ele, eu falei, eu também vou lá. Eu me apresentei, falei, olha, eu sou o Afonso Franco e tal. Aí ele me ouviu, ele falou, tá bom, quando surgir uma oportunidade eu te chamo e tal. Mas aí 10 anos depois, os anos se passaram, 10 anos depois, ele me convidou para fazer uma coleção e fiz com o maior prazer e foi um sucesso. Então, uma única parceria que eu fiz foi com o Fernando Maluí, já desenhei também para o Peter Paiva. Ah, que legal. Foi o ano passado, fiz uma coleção pro... Que é outro menino ousado, né? Maravilhoso. É um menino ousado. É uma delícia. Exatamente. Que também tem um propósito seríssimo com a marca, né? Que também... Aí as histórias, elas acabam se encontrando, né? Com suas semelhanças, suas afinidades. É muito bom lembrar que, falando do artesanato, que artesanato é uma coisa séria. Hoje em dia, artesanato é negócio. Então você, além de você gostar, ter que amar o que faz, isso em tudo que você vai fazer, né? Mas você tem que levar isso a sério, né? Nossa, me deu ideia aqui pra gente fazer um blog, um texto pro blog, os meus guris do artesanato, né? Bem bacana. Gente, conversa boa é assim, né? Uma delícia. E essa mesma sensação que você tá tendo aqui nos ouvindo é o que você encontra se deliciando com o livro do Afonso, que é o Afonso Franco, Alegria e um Sonho de Vida Feito à Mão. O livro ele foi apresentado ao público na Feira Mega Artesanal de 2019 e desde então ele se mantém à venda na loja do Afonso, na loja virtual, nos estandes das feiras. E aí eu queria que o Afonso contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo aqui como foi esse projeto e o que os nossos ouvintes podem encontrar nesse seu livro, quem ainda não teve oportunidade. Exato. Esse livro, ele nasceu na Mega Artesanal do ano passado. Retrasado, de 2018. Retrasado, isso mesmo, retrasado. O Eduardo, companheiro e sócio, ele teve a ideia. Ele queria que eu tivesse um livro, porque eu ia fazer 60 anos, então ele queria que eu contasse minha história, Justo. E foi tudo que aconteceu. Então eu contei minha história, ensinei muita coisa que eu sei. Um livro lindíssimo, feito com a gênia da Rita Paiva. Exatamente. Aí ele falou com a Rita Paiva, eu lembro direitinho que ele conversou com a Rita Paiva e eles começaram a... E eu fiquei só de longe, eu achando assim um absurdo. Era presente pra você, Era pra mim, E eu achando um absurdo. Eu falei, gente, eu não tenho muita coisa pra falar, né? Achava, né? Mas depois, quando eu sentei com a Vitória e comecei a falar, eu falei, uau, muita coisa, muita coisa. E o que mais gostoso que no livro tem tudo que eu gosto de fazer. Desenhar, pintar, bordar, costurar e cozinhar. A cozinhar já falei. Não, e contar causas, gente. Contar Ele é um causas, contador de causas. Exato. Tá aí. Né? Mas é engraçado, né? Você falou do prazer que é, né? Você receber as pessoas no seu stand nas feiras. O livro, de certa maneira, ele permite que isso aconteça, né? Porque aproxima você das pessoas, né? Tanto é quando a pessoa compra o meu livro, eu falo, você está levando um rascunho meu. Olha que lindo. Um rascunho de mim, né? Aí você fica ali na mesa de centro da sala, você vai lá para a cabeceira da cama, né? Isso. E aí elas mandam para mim no WhatsApp que estão emocionadas, que estão curtindo. Isso é muito legal. Muito. É muito legal eu poder dividir isso com... A gente teve uma vez uma leitora que se tornou uma amiga, a Rovena, ela falou assim para mim, gente, como é gostoso a gente poder ter uma publicação que a gente leve para a cama e possa ler antes de dormir daquilo que a gente gosta. É verdade. Então, de repente, eu acho que essa história, quando você começa a entrar com essa história dos livros de artesanato, do povo, da gente... Sabe aquela, se meu livrinho de cabeceira qualquer, o livro do Afonso. Sabe, você tem aquela coisa de poder ler, de poder ir dormir e ter sonhos bacanas, inspiradas com aquilo que a gente gosta. É muito legal
essa nova brecha que a gente está abrindo, que eu conheço, acho que a gente tem poucos, infelizmente, ainda livros. Sim, pouquíssimos. Uns 3 ou 4. Muito pouco. E a gente, tomara que isso se abra mais o leque se estenda para que a gente possa ter uma biblioteca bem mais rica. Que história boa para contar não falta. Não falta. E quando o livro ficou pronto, eu fiquei muito feliz. Eu achei um barato fazer. Eu adorei. Pra gente que veio aí do mercado editorial também, é muito bom ver o cuidado que um produto como esse é feito. Em tempos em que as pessoas acham que seu telefone resolve tudo, você vê a qualidade fotográfica, a qualidade de impressão, né? Todo o cuidado que demandou uma obra como essa, né? Porque foi feito com muito carinho, tanto da minha parte quanto da parte da Rita. E tem a história, né, que a gente faz com emoção. Sim. Eu acho que a gente tem ainda uma coisa... que acabei de pensar, você vê assim, todo mundo nesse mundo cibernético, de internet, um post, uma story, dura 24 horas. Um livro dura séculos. Você não tem, perdura pro resto da vida. Então, a gente tem muito mais que preservar mesmo. Cuidando direitinho a herança, né? Você manda... a gente vai, os livros ficam, é bem por aí. Ainda bem. Gente, que delícia, né? Eu ficaria Ótimo. aqui batendo papo, me deliciando com as histórias do Afonso até o ano que vem, sem vergonha. Mas como a gente não pode ter tudo, eu queria pedir para que você falasse, Afonso, dos seus planos para esse ano, ir para as próximas feiras e todos os próximos livros, se é que eles vão vir. Eu tenho bastante coisa para fazer, né? Então eu estou dedicando na minha coleção nova. Não posso falar tudo porque é surpresinha, né? Mas a minha coleção está ficando linda, que logo, logo vocês vão poder ver, com muita cor. Eu estou com umas técnicas diferentes no processo de estilo, de criação, né? Porque eu sempre estou me atualizando também nos equipamentos, nos materiais que eu uso para desenhar, né? Então, no momento, eu estou com surpresas da minha coleção, do tema. Do tema é surpresinha. Agora, eu estou feliz com as minhas cangas, que eu tenho certeza que as mulheradas vão ficar doidas. A gente já só viu uma pontinha. As cangas estão lindas. Tem uma estampa de Natal muito fofa que eu vou lançar, que é completamente diferente. Eu acho que eu sei pra que é, mas eu não vou contar. Não vamos dar spoiler sobre o que é. Exato. Agora, o segundo livro, não pensei, mas eu penso em videoaula, sabe? Dicas. Cada vez mais eu quero estar presente na vida de todas que me seguem, você entendeu? Porque eu recebo tanto carinho, tanta energia boa e tanta cobrança de que eu não falo muito. Eu até fiz um vídeo sozinho, eu quero fazer um vídeo sozinho. Até porque um dos destaques dos seus produtos são os kits, né? São os kits, Então eu vou fazer uns kits bacanas e vou explicar no vídeo para como usar os kits, né? E vou apresentar, vou fazer o meu canal e eu até fiz uma prévia do carnaval, foi um sucesso. Como que a gente lida com a ansiedade, gente? Oh, meu Deus! Ai, meu Deus. Bom, tem mais alguma coisa, Afonso, algo que você queira acrescentar, algum assunto que você acha que a gente esqueceu ou que você queira reforçar alguma coisa? Eu só quero dizer uma coisa. Eu vejo muita gente grande falando que trabalha com tecido digital. É errado. Nós trabalhamos com tecido estampa digital. Entendeu? Eu já vi até assim na testeira assim do stand, assim É que o tecido digital remete pra gente como se o tecido saísse de uma impressora, né? Só que a estampa é digital, né? Não é o tecido. O tecido tá lá, é só a imagem dele. O tecido, eu digo como que chama? O tear é digital, não é o tear. Então tá certo. Então é estampa digital. Entendi. Né? Que tá um sucesso a estampa digital. Tá um sucesso, que é o que eu faço, eu só trabalho com estampa digital. Então,
Tem outra técnica, tem outras técnicas de estampa rotativa, mas a digital me possibilita de ter aquelas cores vibrantes. E hoje a digital, ela permite também uma diversificação de tecidos, né? Porque começou com alguns tecidos específicos e hoje a gente já pode quando eu comecei, se atrever. Quando eu comecei eu só fazia no poliéster, mas eu não queria ficar a vida toda fazendo poliéster. Sim. Então quando eu consegui fazer no algodão, aí tudo mudou, né? Sim. Então é legal que hoje você pode, tanto é que a minha canga hoje eu fiz na viscose. Olha aí. Então dá pra você estampar levinho, em qualquer base, viscose é mais leve, né? E então estampa digital veio pra ficar. Veio, né? Amém. Amém. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu queria acrescentar que para conferir os trabalhos desse grande artesão e empresário, é só você acessar o site www.afonsofrancotecidos.com.br, pelas suas redes sociais ou pelo site de busca. É só colocar Afonso Franco, você vai ver o menino lá. E finalizar dizendo que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí, beijão! Beijo!